Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosas do Deserto. Aqui você vai aprender a deixar a sua rosa do deserto mais bonita, mais florida, mais saudável, tá bom? Temos muitos vídeos aqui, é só você pesquisar aqui no canal, tá? Que tem muita coisa aí pra gente aprender junto. Então, hoje nós vamos falar sobre sementes. Sementes, né? Aquelas velhas perguntas, você tem semente da negra? Você tem semente da amarela? Né? Dá para dar garantia de semente, pessoal? Né? Dá para dar garantia de semente? Vamos lá começar o nosso vídeo. Espero que, se você gostou desse assunto, já deixa um like aí, certo? E assista até o final para você tirar todas as suas dúvidas. Se você assistir até o final e ainda tiver alguma dúvida, escreva nos comentários, tá? E aí você vai receber a minha resposta lá, tá bom? Tirando a sua dúvida. Quero que você saia daqui sem nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho sementes dessa, sementes daquela. Por exemplo, uma rosa escura dessa, né? Que aqui ela já está desbotada do sol, mas ela é bem escura dessa cor aqui de dentro. Ó. Aí com o sol ela vai se desbotando, né? Uma rosa dessa aqui, por exemplo. As pessoas perguntam logo, você tem semente dela? Né? Pessoal, o mais sensato, né? O mais correto de perguntar é qual é o cruzamento da flor, certo? Se eu cruzo uma rosa escura com uma rosa escura, existe a probabilidade de dar escura, existe, mas também existe a probabilidade de não dar escura. Existe até a probabilidade de vir aquela rosinha normal, tá bom? Como é que funciona essa história da genética na rosa do deserto? Existe, pessoal, na rosa do deserto, uma coisa chamada genética dominante. O que é genética dominante? É aquela que tem mais peso na hora dos cruzamentos, certo? Se eu cruzar uma escura dessa com uma rosazinha simples, a maioria das sementes, a grande maioria, na verdade, vai vir em rosa simples, porque ela é a genética dominante, né? Se eu cruzar essa rosa aqui com a outra rosa escura, existe a probabilidade de dar rosa escura, existe. Só que também existe de sair outras cores, né? Principalmente rosa simples. Porque a rosa simples é a rosa que está lá na natureza, né? É a primeira, né? E como foi que se deu esse monte de cores, né? Então, vamos lá. Vamos entender. Uma rosa simples com uma rosa simples um pouquinho mais escura começaram a cruzar. Cruzaram, deu uma vagem de semente. Dessa vagem de semente, a maioria foi rosa simples, mas deu uma só, vamos supor, de 100 sementes, deu uma que a planta nasceu um pouquinho mais escura, né? E aí essa pegou essa mais escura e cruzou com aquela escura primeiro, certo? E aí dessas cruzamento deu várias vagens simples, daquela rosinha simples, algumas mais avermelhadas, e aí eles foram fazendo a seleção. Vamos pegar as mais escurinhas, vamos cruzar, né? Da mesma forma, a relação das pétalas, de tanto cruzar simples com simples, simples com simples, apareceu a primeira dobrada, pétalas duplas, todo mundo, pétalas dobradas. Vamos segurar ela aqui, como uma matriz, né? Não tinha pétala dobrada. E aí continuaram cruzando essa dobrada com simples, dobrada com simples. Nasceram outras dobradas. Dessa dobrada, cruzaram com outra dobrada. Várias vezes. Da vagem de 100, nascia uma sementinha que dava uma dobrada, né? E aí começaram a ter mais dobradas, apareceram as dobradas. E aí começaram a cruzar dobrada com dobrada, dobrada com dobrada, dobrada com dobrada. De, sei lá, de 10 mil sementes, apareceu uma tripla. Que foi a grande novidade. Dali começaram a cruzar
tripla com dupla, tripla com dupla, tripla com dupla, até aparecer mais triplas. E aí começaram a cruzar tripla com tripla, entendeu? Isso de gerações e gerações, de muitos cruzamentos, né? Até a gente chegar nessas cores e nessas pétalas. Da mesma forma que eu estou falando aqui, são as cores, né? Duas escuras, e aí começaram a cruzar as duas escuras, apareceu outras escuras. E como é que funciona a questão? Eu tenho aqui, ó, 4 cores escuras, eu vou cruzar essa com essa e essa com essa. Dessas aqui vai nascer muitas simples, né? Dessas aqui vai nascer muitas simples, mas vai nascer alguma escura, pelo menos uma. Dessas aqui, pelo menos uma escura. Eu vou pegar as que nasceu daqui desse cruzamento e a que nasceu daqui desse cruzamento e vou cruzar as duas, certo? Desse cruzamento vai nascer mais um monte de simples, mas também vai nascer escuro. Vou pegar a escura e vou cruzar com a escura, né? E aí vamos fazendo um funil, né? Sempre selecionando escuras com escuras. Eu estou dando um exemplo, mas esse mesmo exemplo se dá com a amarela, se dá com a roxa, tá bom? Então, quando a gente quer cores exóticas, por exemplo, a gente mistura uma cor com outra, por exemplo, a preta com a amarela, não sei, aí as pessoas ficam esperando que dê, mas a maioria vai nascer amarela, porque a amarela é mais comum do que a preta, né? E vai nascer alguma, sei lá, preta, dentro de uma vagem inteira, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso tudo, certo? Que sementes de cores identificadas não tem como dar 100% de garantia. Existem algumas garantias maiores, né? Isso são produtores, grandes produtores, né, que fazem essa seleção, né, minuciosa de gerações e gerações, certo? Para que eu tenha quase certeza que vai dar uma rosa escura, eu tenho que ter, os pais delas têm que ser escura, os avós delas têm que ser escura, os bisavós delas têm que ser escura e os tataravós delas têm que ser escura. E aí existe uma linhagem, né? Uma linhagem de cores escuras, de negras, né? Por que eu digo isso? Porque depois de 5 gerações é que eu vou ter a garantia, né, maior, mas ainda assim não é 100% de daquela semente nascer uma escura, certo, pessoal? Por quê? Nas orquídeas, os orquidófilos aí, que me corrijam se eu estiver errado, existe uma questão da linhagem. Você sabe quem são os pais daquela planta, você sabe de onde veio aquela planta. Ah, uma planta que veio lá da Alemanha e os pais dela são essas aqui e tal. A mesma coisa nos cachorros, por exemplo, né? Se a gente vai comprar um cachorro de uma linhagem boa, né? Ah, vou comprar aqui um cachorro, ele é muito caro porque ele é de raça pura, os pais dele são de raça pura, os avós dele são de raça pura e todos eles foram campeões. Então ela é uma linhagem de campeões de raça pura e etc. Pronto. Essa questão da linhagem é que dá a pureza da raça, né? No caso, aqui a gente vai ter a probabilidade de dar uma cor, né? Uma cor mais certa, mas ainda é probabilidade, sendo que a probabilidade é bem maior, entendeu? Então, dizem que é 5 gerações, né, de uma cor para poder ter mais de 90% de certeza de dar aquela cor, certo? Ou de nascer parecido. Porque da mesma forma, o meu filho, né, ele não é a mesma coisa que eu. Ele parece comigo, mas não tem alguns aspectos que não tem nada a ver. Porque ele puxa também a mãe, puxa também o avô, né, o tio, né, a avó materna, a avó paterna e etc. Certo? A genética é isso. Tá bom, pessoal? E nas plantas funciona dessa forma. Se você poliniza uma Barbie com uma Barbie, né, é uma aposta que a gente está fazendo, que dali vai nascer plantas bonitas. Filha da Barbie é igual a Barbie? Não, não é, pessoal. Filha da L14 é igual a L14? Não é, certo?
é outra qualquer. Por quê? Dentro dos produtores do mundo da produção de rosa do deserto, certo? Dentro de 1000 sementes, uma sai totalmente diferente. Ali ele separa e faz uma matriz e batiza, dá um nome para ela, certo? Assim foi feito com a Barbie, né? Assim foi feito com a L14, assim foi feito com várias outras nomenclaturas aí, certo? Se eu faço vários enxertos da Barbie, todas aquelas ali são a mesma planta. São clones, pessoal. Entendam isso, são clones. Quando eu cruzo a mesma planta, né? Então aí pode dar defeito genético, né? Pode dar defeito genético. É normal. Mas eu consegui, né, polinizar a Barbie com Barbie, né? E algumas sementes saíram xoxas e tal, mas algumas não, né? Algumas não saíram. E aí a gente está germinando, né? Estamos germinando aí as sementes e vamos ver futuramente como é que vai ser a cara das filhas da Barbie, entendeu? Dessa forma que funciona a genética. Então, tem como dar garantia de cor? Você tem que ver a procedência das sementes. Qual foram os cruzamentos, né, que chegaram até aquela semente ali, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar uma viúva negra e vou polinizar com uma Barbie. Não tem problema nenhum. Vai nascer alguma coisa muito bonita, parecida com uma, parecida com outra, ou mistura das duas, certo? Mas dentro dessa vagem, dessas plantas especiais, do cruzamento especial, vai nascer também a genética dominante, que é aquela primeira florzinha lá, tá bom? Outra coisa, tem muita gente aí vendendo mix, né? Mix. Mix, pessoal, significa misturado, né? Ninguém sabe qual é. Ninguém sabe qual é o cruzamento, certo? Aqui na minha casa, no meu jardim, eu polinizo muito mix. Eu pego essa planta aqui, polinizo lá na amarela, pego da amarela, polinizo na branca e faço isso. E aí quando nasce não vou saber qual é. Isso é mix. Mas tem gente polinizando a rosa na rosa e tá vendendo como mix, né? E aí é que eu acho assim que não há ética em a pessoa fazer isso, né? Muita falta de ética. Pegar a rosa, polinizar na rosa e dizer que é mix, né? Então, mix é quando você sai polinizando uma nas outras, independente de cor, independente se é dupla, tripla, né? Às vezes, o que é que eu faço? Eu pego as minhas, só as duplas, e polinizo só dupla com dupla. E aí simples, só simples com simples. Assim que eu faço aqui no meu jardim, certo? Agora, na época que eu polinizei, por exemplo, a L14, eu não tinha duas L14 floridas. Então, eu polinizei uma com o pólen da Barbie e a outra com o pólen da branca dobrada. Por quê, Leuda? Porque na minha cabeça, né, poderia, dentro de várias vagens, nascer uma sementinha que desse uma planta diferente. Uma mistura de branco com preto, sei lá, né? E é dessa forma que as pessoas fazem os experimentos. Vamos misturar essa flor aqui com essa, bem bonita, as duas, para ver o que é que nasce. Se nascer uma completamente diferente, que ninguém tenha, né? Aí você batiza, dá um nome para ela, né? E separa como matriz. Quando ela tiver com os galhos grandes, você corta e faz vários enxertos e vende. É assim que funciona, certo? É assim que funciona. Então, sempre quando você vai comprar sementes, você deve perguntar qual é o cruzamento. Qual é o cruzamento dessas sementes, né? Existem vendedores que fazem essa seleção, né, de pegar essas duas com essas duas, essas duas com essas duas e fazer até chegar à quinta geração de flor da mesma cor. Aqui no Brasil é difícil. Alguns tailandeses fazem e alguns vendedores vendem sementes assim. Mas é difícil, não dá para dar garantia 100%. Mesmo assim, não dá para dar garantia 100%. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é essa história da genética das sementes. Certo, pessoal? A genética das sementes. Se eu polinizo uma vermelha, né, em qualquer outro tipo, menos na rosa, mas, por exemplo, polinizo a vermelha numa roxa tripla.
a maioria vai nascer vermelha. Por quê, Leudo? Porque a vermelha é mais comum. Ela tem uma genética dominante sobre aquela outra planta. A genética dominante maior é a rosa simples, que é a que foi encontrada na natureza pela primeira vez. Então, ela carrega no gene dela, carrega no DNA da planta, né, essa carga daquela flor, daquele tipo de flor, daquela cor específica, certo? Então, ela é a genética dominante, que está em todas as rosas do deserto. Existe um pouco da rosa simples, tradicional, aquela que todo mundo conhece, tá bom? Então, entendido isso, né? Quando a gente for perguntar agora, Leo, tem sementes amarelas? Pergunta, Leo, qual é o cruzamento dessas sementes? Aí eu vou poder falar. Falar outra coisa aqui sobre sementes híbridas. O que são sementes híbridas? São sementes de espécies diferentes, né? Não é de cor diferente, mas são de espécies. Por exemplo, vou polinizar um arábico numa obesum, Adenium obesum num Adenium arábico, né? E aí as sementes que nascem dali vão ser híbridas. Por isso que tem muitas plantas que nascem com características de arábico, às vezes com as folhinhas peludas, né? Às vezes com o caudex bem gordinho saindo muitos galhos. Mas mesmo assim não são arábicos puras, são híbridas, né? Misturar uma somalense com a arábica, com a somalense com a... Então, misturando espécies, você que não entende ainda sobre espécies, eu vou pedir que você clique aqui em cima para você assistir essa aula, para você entender tudo sobre as espécies de rosas do deserto, tá bom, pessoal? Clica aqui, dá uma lida, dá uma assistida, certo? Para você entender melhor sobre as espécies de rosas do deserto, tá bom? Que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais aqui no canal, aprendendo, e o que eu for aprendendo eu vou repassando para vocês, tá bom? Então, sementes híbridas são sementes de espécies diferentes, tá bom? Assim como as plantas híbridas, né? Híbrido quer dizer mistura, né? A mistura de duas espécies, tá bom? Então, explicado tudo isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí, a gente vai comprar sementes e a gente vai perguntar agora qual é o cruzamento, né? Qual é o cruzamento? Qual é a procedência dessa semente? Qual é o cruzamento? Né? Então, eu tô com 7 tipos de amarelas, só que estão mudinhas ainda. Futuramente, eu pretendo colocar elas um do lado do outro ali nos jarros. Eu vou mostrar para vocês aqui e a gente vai fazer isso, porque o canal não vai se acabar agora. Então, daqui a uns 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa, a gente vai selecionar, começar a selecionar aqui. Tá bom? Vamos começar esse trabalho de formiguinha e separando aqui as matrizes amarelas. Eu vou fazer isso somente com as amarelas porque eu não tenho um espaço e nem tempo para fazer isso, né? Isso é coisa para os orientais lá, né? Essa paciência toda de separar as coisas, as cores e etc, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar fazendo o vídeo aqui. E quero agradecer a todos vocês aí que assistem o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto, né, que procuram aprender, que estão lá nos grupos. Um abraço aí pro pessoal dos grupos ADN Ceará 1, ADN Ceará 2, ADN Ceará 3 e ADN Ceará 4. Lembrando que a gente também agora está com um grupo de rifas, né? Estamos com um grupo de rifas, sempre tem rifas ótimas, tá bom? Ótimas, com plantas top. No nosso grupo de rifa, todos os sorteios são ao vivo para não ter enrolação. E a pessoa que ganhar não paga frete. O frete é por nossa conta, tá bom? Então participem lá do grupo de rifa, tá? Entrem lá nos grupos do WhatsApp, interajam com a gente e aí a gente fica mais perto, mais amigo, aprendendo juntos aí esse mundo maravilhoso das rosas do deserto, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, na santa paz.